Então, boa noite aí a vocês, todas que estão aqui hoje, participando desse encontro ao vivo, né? Vai ficar gravado também, depois eu vou fazer outro encontro desses também, para que a gente possa se conectar durante esse processo, que é o processo de purificação de memórias através dos 12 passos da Morná Simeona, tá? Então, nós vamos entrar aqui nesse processo dos 12 passos, eu vou explicar passo a passo desses 12 passos, para que fique bem claro para vocês, para que ele não apresente, para que vocês não tragam dúvidas em relação à realização dele, e que vocês possam fazer esses 12 passos sozinhas, tá? Sem precisar de estarmos juntas. Nós vamos fazer os 12 passos aqui, a gente vai fazer um processo de purificação, mas vocês também vão ter condições de fazer para vocês, para outras pessoas. É uma ferramenta mesmo de purificação de memórias muito poderosa e que eu quero que vocês estejam bem preparadas para utilizá-la quando vocês desejarem, se desejarem também, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa primeira tela aqui. Peraí, deixa eu ver aqui como que eu vou... Perdão, gente, hoje dei uma engasgada aqui, eu vou tossir um pouquinho. Então, primeiramente, eu vou abrir aqui. Aí, essa tela fica desse jeito, né? Ela não abre totalmente. Nós já estamos aprendendo um pouco aqui como que está esse zoom. Aí eu venho de novo. E aí eu acho que agora funciona. Vocês estão vendo a tela aberta aí direitinho? Só me dê um okzinho aí no zoom. Ok, beleza. E aí eu vou passar a imagem e eu quero que vocês me deem um retorno também, se vocês estão vendo a imagem sendo passada. Eu penso que o melhor lugar para que a gente fique, para não atrapalhar, talvez seja esse lado de cá, mas se por acaso precisar modificar aqui a posição da minha imagem, eu vou modificando aqui, tá? Deixa eu talvez aqui colocar... Aqui, pronto. Dessa forma aqui fica só eu, e aí não tampa toda a tela, ok? E aí, na hora que eu for abrir para as dúvidas, eu volto com a imagem de vocês, tá bom? E qualquer coisa também vocês vão colocando no chat. Maravilha. Então, eu vou passar essa tela aqui e nós vamos, então, para essa aula de número 10, tá? É a nossa 10ª aula aqui do curso avançado. E nós vamos começar com a nossa prece de abertura para a gente poder se conectar pelos processos aí de inspiração, né? Para que a gente seja inspirado nessa jornada e não através das nossas memórias, mas provavelmente elas vão sempre aparecer, as dúvidas, é importante que elas sejam sanadas aqui no nosso encontro, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, inspirar e expirar. Para a nossa prece de abertura, eu sou eu. Eu surgi do vazio para a luz. Eu sou a respiração que acalenta a vida. Eu sou aquele vazio vão além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso meu arco do arco-íris além das águas, a continuidade das mentes com as matérias. Eu sou a entrada e a saída da respiração, a brisa invisível e intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Inspirando e expirando mais uma vez, para que nesse momento em que nós nos conectamos, nós possamos caminhar durante essa aula a partir da inspiração e purificando as memórias que surgirem. Então, gratidão a todos que estão aqui, gratidão ao Divino Criador por possibilitar esse nosso encontro, e vamos lá abrir nossos olhos, retornando aí para agora esses 12 passos da Morná Simeona. Então, eu vou passar mais uma tela, onde vai aparecer aqui a conexão com a nossa criança interior, e vou voltar aqui para poder ver de vocês se vocês estão vendo a mudança de tela. Está aparecendo aí conexão com a nossa criança interior? Maravilha. Só para a gente ter certeza
que está caminhando aqui direitinho. Gratidão. Então, nós estamos aí, nós vimos as ferramentas, tá? Foi o primeiro processo. Vimos a questão da respiração também. Maravilha, gratidão. Vimos também um outro processo que foi os cuidados com a nossa criança, tá? Então, tudo nas aulas anteriores. Vimos o oráculo, o pêndulo, a meditação. Fizemos meditação, né? E vimos as petições, e hoje nós vamos ver os 12 passos da Morná Simeona e encerrar essa parte do nosso curso, do curso avançado, que é essa conexão com a nossa criança interior, né? Então, a gente já viu todos esses processos, já vimos qual que é a importância dessa conexão, essas diversas formas, e a gente vai finalizar com os 12 passos. A aula não vai se encerrar por hoje, tá? Nós vamos precisar aí de mais umas 2 aulas, então, em novembro a gente entra ainda, em dezembro a gente entra ainda em umas 2 semanas, tá? E depois a gente faz uma pausa para voltar no ano que vem com as aulas referentes às leis do universo, tá? Eu ainda estou decidindo, eu devo fazer as aulas gravadas, eu devo gravar essas aulas das leis do universo, deixo gravadas na plataforma, e aí marco com vocês uns encontros para a gente poder tirar dúvidas, a gente conversar. Mas eu vou resolver direitinho e falo com vocês. Mas, de todo jeito, a gente faz esse intervalo em dezembro, depois da gente fechar esses 12 passos, até porque eu quero que quem estiver atrasado com o conteúdo, tome aí, tenha esse tempo aí para poder assistir essas aulas, para a gente começar com as leis universais, que aí a gente não vai falar somente mais só de Ho'oponopono. Vou entender que esse conteúdo aqui está entregue aí para vocês, tá? Então, os 12 passos da Morná, nós vamos começar esses 12 passos compreendendo que ele foi pensado, programado, através da elaboração de um questionário. Então, olha só, gente, uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Quando a Morná pensou nos seus 12 passos, e vocês vão ver pelo material que eu vou entregar para vocês, que são várias petições que são feitas, formas de conexão com a criança interior e petições, ela pensou inicialmente na criação desse questionário. Então, as petições nós vamos entrar depois, eu vou explicar uma por uma. A gente vai fazer a leitura e eu vou explicar cada uma delas. Mas antes, nós vamos aprender a fazer esse questionário. Quando eu fiz o curso do ISE LLC, que é o Instituto das Pessoas que eram discípulos da Morná Simeona, inclusive o próprio Dr. Hugh, ele foi um dos fundadores do ISE LLC, quando eu fiz o curso com eles, eles não explicavam mais o questionário. Eles não davam essa parte, porque ela é trabalhosa, ela não é uma parte fácil assim, e ela dá realmente trabalho. Então, como eles oferecem o curso em 2 dias, é quase como se eles, assim, não vai dar tempo de fazer isso aqui, aí eles falam que não precisa, mas o material que eles entregam está lá, respostas do questionário. Aí as pessoas perguntavam assim, mas o que é isso aqui de questionário? Ah, não precisa se preocupar com isso. Já no curso que eu fiz da Pacifica Seminars, que foi o instituto fundado não, perdão, não é a Pacifica Seminars, não. Agora eu esqueci o nome, mas enfim. Um outro curso que eu fiz, que eu estou sem saber se eu estou confundindo com o instituto do Joe Vitale, que eu também fiz curso com ele lá. Mas um dos outros cursos que eu fiz do instituto, que foi fundado pela Morná Simeona, onde eu fiz o curso avançado e o curso básico, eles ainda dão questionário. E quando eu fiz primeiro o ISE LLC, quando eu fiz o ISE LLC e peguei todas as petições, para mim os 12 passos era só fazer a leitura daquele material, que foi a forma como eles ensinaram. Quando eu fiz esse outro curso do instituto que foi fundado pela própria Morná e veio toda essa criação do questionário, isso aqui para mim fez muito mais sentido. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu quero que vocês também se sintam à vontade. Eu penso que esse questionário ele traz elementos, inclusive, de percepção de determinadas situações
que nós, quando a gente simplesmente realiza os 12 passos sem fazer o questionário antes, nós nem sempre nos conectamos com essas energias. Nem sempre nós percebemos que existem pontos que se conectam, pessoas que estão presentes na situação que nós queremos purificar. Para mim, os 12 passos da Morná incluem o questionário. Mas, como eu havia aprendido antes, sem esse questionário, eu já apliquei, eu já fiz os 12 passos só fazendo a leitura dele. Só a leitura dos 12 passos. Mas fica aqui o convite para vocês conhecerem, né? E eu vou apresentar para vocês todo o questionário, como que ele é elaborado, quais são os itens. Vocês vão receber esse material para que vocês possam fazer uso dele individualmente, quando vocês desejarem. E se falarem assim, não, eu não quero nem pensar nesse questionário, vou fazer só os 12 passos aqui. Eu entendo que o processo de purificação também vai acontecer, mas não trazendo a consciência que o questionário traz, ok? Então, dito isso, vamos lá para esse questionário, tá? Primeiramente, é importante lembrar que ele é pessoal, ele é privado, ele não deve ser compartilhado com outras pessoas. Então, aqui, quando nós formos escrever o questionário, cada um vai escrever o seu, ninguém vai precisar compartilhar nada, e é um processo de purificação de memórias suas. Então, nós não temos que compartilhar essas informações com ninguém, tá? E a gente só precisa de papel e caneta ou lápis, tá? Não precisa, não tem uma especificidade assim, tem que ser a lápis, tem que ser a caneta. Não, porque aquilo ali, o questionário, ele tem como propósito permitir que a gente expresse até aquilo que é inconsciente para nós. Porque, vamos lá, quando nós falamos de criança interior, como eu expliquei para vocês, a nossa criança, ela está também presente no nosso corpo físico, certo? Mente subconsciente está presente em cada célula do nosso corpo, porque cada célula traz a informação do seu próprio funcionamento. Então, a célula da minha pele, ela sabe por que ela funciona como uma pele, porque ela carrega o código de informações que é algo inconsciente para mim. Eu não sei quais são esses códigos. Não sei o que é que está expresso ali naquele DNA da célula, né, da molécula, do átomo da minha pele. Então, nós podemos dizer que essa parte inconsciente nossa, que é a mente subconsciente, que é a criança interior, que onde estão também as nossas memórias, está expressa em todo o nosso corpo físico. Quando nós escrevemos, nós estamos utilizando mente consciente, porque é um movimento motor. Nós estamos fazendo uso do nosso corpo físico no seu aspecto controlável, vamos falar assim. Eu consigo controlar e escrever, querida Maria, eu estou aqui hoje em Belo Horizonte, dando curso. Eu posso escrever tudo isso? É uma coisa consciente, é um movimento. Mas quando a gente começa a escrever sem ficar pensando muito, e nós vamos fazer isso durante a resposta do questionário, uma parte desse inconsciente, dessa mente subconsciente, pode trazer para nós informações através da escrita. Então, a escrita, ela não é necessariamente uma forma da gente se conectar com a nossa criança para um processo de purificação sem que haja um propósito nessa escrita. É um propósito porque depois a gente vai fazer os 12 passos. Então, a escrita, ela traz também informações do subconsciente. Então tá, então é para eu escrever a respeito de ontem, o que eu fiz ontem. Então, eu vou lembrar o que eu fiz ontem e tal. E, de repente, eu começo a escrever, nossa, mas eu encontrei com aquela pessoa e ele me tratou desse jeito, e eu me senti tão mal porque ele falou assim comigo, e eu, gente, olha só, não estava nem me atentando o tanto que aquela conversa com o fulano me fez mal. Então, a escrita, ela também traz essa expressão do subconsciente. E aqui a gente tem uma intenção nessa escrita. É trazer isso para que a gente possa olhar e purificar com os 12 passos, ok? Então, a gente só precisa de papel, caneta ou lápis, e essa é dessa forma que funciona essa conexão com a nossa mente subconsciente, tá?
Tem dúvidas até agora, gente? Tá tranquilo? Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários, que aí eu paro também para a gente poder ir vendo o que vocês querem comentar e tudo mais, tá? Então, vamos lá para o nosso questionário, ok? Então, aqui é uma folha em branco, a gente vai colocar a data e depois a gente vai colocar questionário de e vai colocar o nosso nome de batismo. Por que a gente coloca o nome de batismo aqui para esse nosso questionário? Porque nós estamos purificando as memórias que são dessa nossa ancestralidade, que são de outras vidas, que são de quando nós nascemos, né? Que nós trazemos aí nas nossas células. Nós não estamos, apesar de estarmos vivenciando situações agora na nossa vida, ou de termos vivenciado situações na nossa infância, nós só vivenciamos essas determinadas situações por causa das memórias que nós recebemos dos nossos antepassados ou das experiências que nós tivemos em outras vidas. O que acontece para quem acredita em outras vidas? O que eu vivencio agora, eu posso transformar numa memória. Eu posso trazer... Isso aqui foi tão intenso, é tão pesado para mim, que isso se transforma numa memória. Fica impregnado nas minhas células. E isso vai me acompanhar pela eternidade. Mas aqui a gente está trazendo essa energia do batismo, do nascimento, da chegada nesse planeta, e que hoje se manifesta através das situações que nós estamos vivenciando. Então, a gente vai colocar o nome de batismo. Depois disso, nós vamos escrever minha lista de redes de problemas relacionadas ao... Então, eu vou colocar aqui as redes de problemas. O que significa isso? Então, eu tive uma conversa difícil com uma pessoa ontem, tá? Sei lá, um colega de trabalho, um vizinho, um parente. Meu irmão brigou comigo porque eu falei de um jeito truncado com a minha cunhada, por exemplo. E aí ele veio e me ligou me pedindo satisfação, como que é que eu falava desse jeito com a esposa dele, que aquilo era um absurdo e tudo mais. Quando eu penso nessa situação em que eu vivenciei com o meu irmão, existem várias questões envolvidas. Existe meu irmão, existe minha cunhada, existe a minha decisão de falar algo com a minha cunhada que a aborreceu, o tema dessa conversa, onde nós estávamos, a resposta que ela teve. Aí eu posso virar para o meu irmão e falar assim, poxa, mas ela falou isso com você? Ela reclamou com você do que eu disse? Mas comigo ela não falou nada? Por que ela não falou nada? Eu estava até com o Beltrano do meu lado, ele também ouviu e concordou. Aí já tem uma outra pessoa envolvida na história. Isso são as redes de problemas. E aí, qual era o tema? Qual era o assunto? O assunto era o cachorro da família, que agora está ficando idoso e a gente não sabe mais o que faz, porque está apresentando muito problema de saúde, e aí está gastando muito dinheiro. Olha, entra o cachorro, entra o dinheiro, entra a questão das finanças, entra a questão da idade do cachorro, entra a questão da responsabilidade, outras pessoas envolvidas. Então, são as redes de problemas. O problema não é o meu irmão me ligar para falar, tomar satisfação daquilo que eu conversei com a minha cunhada. Aquilo foi apenas uma manifestação dessas memórias e está tudo conectado, todas essas energias conectadas. E aí a gente entra nesse processo de limpeza e purificação de tudo isso, para que a gente possa realmente seguir livre na nossa jornada de todos esses pontos que nos conectaram para que finalmente acontecesse esse problema com o meu irmão. Então, aqui a gente vai fazer essa lista de redes de problemas a partir de um ponto específico. Esse exemplo que eu dei aqui hoje não foi o exemplo que eu usei para ilustrar, tá? Então, vamos lá. Para a gente começar a criar a lista de problemas, então, ó, minha lista de redes de problemas relacionadas a... Nós vamos trazer um resumo específico ali daquela situação. Eu achei que já fosse aparecer depois, mas vai aparecer um pouquinho mais para frente. Então, por exemplo, minha conversa com meu irmão, a conversa que meu irmão teve comigo, minha lista de redes de problemas relacionadas
à ligação do meu irmão, ao conflito que eu tive com meu irmão por causa da minha cunhada. A gente resume. Esse título aqui é o resumo de tudo. É o que eu penso que é o problema. Eu penso que o que é o problema é a conversa do meu irmão comigo, me chamando a atenção pela forma como eu falei com a minha cunhada. Então, eu ponho lá minha lista de redes de problemas relacionadas à ligação do meu irmão. Um resumo, tá? E aí eu começo o meu questionário criando, né, a lista de problemas, mas primeiro com as frases estruturais. Deixa eu tirar isso daqui. Passar para cá. Então, as frases estruturais é só uma forma da gente começar essa lista de redes de problemas, tá? E esses são os exemplos que o curso dá para nós, mas a gente pode começar através de outros exemplos também. Por exemplo, então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Minha lista de redes de problemas relacionadas à ligação do meu irmão. Meu envolvimento com a minha cunhada que trouxe o conflito com o meu irmão. Meus medos de que a ligação do meu irmão tragam problemas maiores para a família. A causa por que meu irmão ligou para mim para poder brigar comigo. Meus problemas com a família do meu irmão. Meu preconceito com a situação. Enfim, aí eu posso usar, e é aquilo que faz sentido também, tá? Aqui eu estou tentando usar a mesma situação para as várias frases estruturais, mas aquilo que não fizer sentido nenhum, não precisa nem pensar. Então, por exemplo, minha aversão à minha cunhada. Não, eu não sinto aversão à minha cunhada. Foi realmente uma questão de mal-entendido. Então, eu não preciso usar isso. Eu posso usar realmente um medo que eu tenho de que esse problema com meu irmão gere questões maiores aí na família. Então, ou então minha arrogância que me fez pensar que eu teria as respostas para solucionar o problema do cachorro. Enfim. A gente vai buscar as frases estruturais, que vocês vão receber essas frases, a partir daquilo que faz sentido dentro da situação que a gente está vivenciando. Então, a gente começa, vamos lá. Então, o questionário dia, a data, o nome de batismo, minha lista de redes de problemas relacionados à ligação do meu irmão, e aí eu escolho uma frase estrutural qualquer, dentro dessas aqui, que estavam lá anteriormente, e descrevo o problema que eu tenho em uma frase simples e concisa, que é esse título aqui. Ah lá, esse aqui foi o exemplo que eu coloquei. Minha lista de redes de problemas relacionados ao meu relacionamento difícil com o meu chefe, tá? Então, não é nem a questão do irmão que eu trouxe aqui para vocês, não. Mas poderia ser. Poderia ser uma questão familiar, uma questão de finanças, né? Minha lista de redes de problemas relacionadas às minhas contas que eu não consigo pagar, ao dinheiro que eu estou devendo para o meu banco, ao dinheiro que eu devo, a perda do meu emprego. Então, a gente coloca, e aí a gente escolhe a frase estrutural, tá? Coloca a frase estrutural, e aqui, vamos lá, qual foi a frase estrutural? A causa por que eu tenho sérios problemas de relacionamento com o meu chefe. E aí nós vamos destrinchar essa rede de problemas. Nós vamos colocar várias informações que fazem sentido para isso que está sendo apresentado aqui. O que não fizer sentido, não precisa colocar. Olha só. Eu tenho sérios problemas de relacionamento com o meu chefe. Então, a empresa onde eu trabalho, meus colegas de função, meus clientes, meus colegas de sala, o prédio onde eu trabalho, os equipamentos da minha sala, minha mãe, meus amigos, fulano e beltrano. Quer dizer, muita coisa pode estar envolvida nessa situação com o meu chefe. As experiências que eu tive com o meu pai, as experiências que eu tive com o homem, isso tudo a gente vai destrinchar. Mas a gente vai destrinchar com pontos específicos. Aqui eu dei um exemplo geral, mas a gente vai passar por pontos específicos. Por quê? Eu só quis dar esse exemplo geral aqui para vocês, porque tem uma outra parte também, que depois que a gente faz toda a descrição da situação, depois que a gente passa por todos os passos, e vai elemento por elemento, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o amigo, pode ser o prédio, pode ser o equipamento, pode ser experiências em outros locais de trabalho, podem ser as experiências que eu tive com o meu irmão, enfim, tudo isso a gente vai falar. Então, aqui, ó, eu listo tudo e todos que estão envolvidos, que é essa descrição, e aí a gente vai falar da emoção negativa que essa situação está gerando na nossa vida.
Então, vamos lá. Eu estou com um problema financeiro, então isso está me gerando preocupação, está me gerando estresse, está me gerando conflito com as pessoas, porque eu estou muito estressada. Então, isso aqui que eu trouxe aqui para vocês é um resumo de tudo que vai ser apresentado nesse questionário, antes da gente começar os 12 passos. Porque aí eu respondo o questionário primeiro, colocando cada um desses itens que estão aqui. Então, eu escolho a frase estrutural, vou lá para a rede de problemas, que eu repito o título, né, que eu coloquei, a rede de problemas relacionados a tal coisa, aquele resumo, e coloco depois a descrição de tudo que está envolvido nesse problema, e venho no final com emoção negativa. Aí tem que ser nesse formato de tabela. Para falar a verdade, eu só apresento em forma de tabela durante a aula. Eu nunca faço em forma de tabela, tá? Eu vou com a frase estrutural, a data, e começo a descrever, e lá no final eu coloco a frase negativa. Aqui é só para ilustrar quais são os itens que vão ser apresentados nesse questionário, ok? Então, agora eu vou dar uma pausa para poder ver se vocês estão tranquilos aqui, se está tudo bem. Então, uma das dúvidas que apareceu aqui foi em relação a esses problemas, né, que vão ser apresentados no questionário. Se a gente só pode falar daquilo que está acontecendo na nossa vida agora, ou se a gente pode pegar um problema que aconteceu no passado e fazer o processo de purificação. Nesse questionário, não há nenhuma determinação de quais os problemas que vocês podem trabalhar ali no processo de purificação. Então, não faz diferença se é um problema que você está vivenciando agora ou se é um problema que você já vivenciou e que ainda não foi resolvido. Por exemplo, questões da justiça. Então, tem um processo que está na justiça que não desagarra nunca, que está lá já tem 10 anos e que nunca saiu retorno, ou seja, começou 10 anos atrás. Às vezes, uma briga com alguém da família que você já não fala tem 10 anos, e o conflito aconteceu 10 anos atrás, não tem problema, pode fazer o processo de purificação com o questionário, tá? Você vai falar lá, esse é um problema, as redes de problemas relacionados à questão que eu tive com fulano de tal 10 anos atrás, com esse processo na justiça 10 anos atrás, com essa venda que não foi paga 10 anos atrás. Então, pode usar para qualquer situação. Não tem nenhuma a limitação de que é assim, de que é assado. Não, qualquer situação vocês podem usar, fazer uso do questionário, tá? Então, ali eu dei o exemplo da situação com o meu chefe, vou continuar aqui compartilhando a tela, mas vocês podem fazer para uma situação que aconteceu lá atrás, tá? Para uma situação que ocorreu há mais tempo, não tem problema. Vocês estão vendo, vou aqui voltar de novo aqui para ver vocês estão vendo a tela aqui de novo? Voltou direitinho? Tá tranquilo? Só para eu poder saber aqui se vocês estão vendo. Voltou, né? Maravilha. Então tá. Então vamos lá. Então, respondi a pergunta? Tá tranquilo? Tá ok? Ok, maravilha. E aí vamos lá para a lista de emoções negativas. Gente, essa lista de emoções negativas, eu trago essa lista porque muitas vezes a gente não sabe nem descrever muito bem aquilo que a gente está sentindo, né? A gente não sabe o que é exatamente o que a gente está sentindo ali, qual que é o incômodo que está vindo. Então, aqui é uma lista de sugestões, mas vocês podem colocar também outras coisas, outras questões que vocês estão vivenciando na vida de vocês, né, que vocês nem tinham se atentado para isso. Aqui é uma sugestão, e como vocês vão receber esse material, fica aí também a sugestão para ser utilizado como uma descrição de como que isso faz com que vocês se sintam depois de descrever todo o questionário. Então, vamos lá. Questionário o nome de batismo, minha lista de problemas relacionados ao meu relacionamento difícil com o meu chefe, a causa por que é a frase estrutural, eu tenho sérios problemas de relacionamento com o meu chefe,
Aí eu faço toda a descrição, e aí eu venho. O que que isso me gera? Frustração e raiva. O ódio do meu trabalho, ódio do meu chefe. Não consigo olhar para a cara dele. Não consigo ir trabalhar, começo a adoecer, estou ficando doente para ir para o trabalho. Eu fiquei com mágoa da minha cunhada. Estou com raiva do meu irmão. Ou seja, todo esse sentimento a gente escreve na emoção negativa justamente para a gente poder perceber qual é a expressão que essa situação, que é a expressão de uma memória que nós carregamos, então, esse registro que nós carregamos, que foi conduzindo a nossa vida até a gente ter esse determinado problema. Então, eu percebo essa situação e vejo qual que é a reação, o efeito que esse problema tem na minha criança. Qual é a emoção que se gera ali na minha criança? Porque as emoções, elas são da mente subconsciente. Eu não controlo minha emoção. Não consigo falar assim, hoje, agora eu quero sentir raiva. Não, se eu pensar em algumas situações e tudo, eu vou sentir a raiva. Não vou pensar que eu estou com raiva. Né? Então, a emoção, ela vem da mente subconsciente. Ela fica expressa no corpo físico. E aí, a gente vai perceber o que essa situação está gerando agora na minha criança, que de onde veio essa memória que se expressou nessa situação. Então, é como se a gente fechasse o ciclo, tá? Eu vejo todo o ciclo, eu vejo todo o movimento que essa situação gerou. Eu vejo toda a expressão dela, quem que está envolvido, quais foram as questões, e vejo qual que é a emoção que isso trouxe para a minha criança. Não necessariamente a gente localiza a fonte da memória, mas a gente consegue localizar o que ela está, como que ela está se manifestando para a nossa realidade, como que ela está se expressa na nossa realidade, tá? E aqui o que é importante considerar? Temos certezas a respeito dos nossos problemas, tá? A gente tem muitas certezas, né? É meu irmão, é meu chefe, é meu trabalho, é a falta de emprego, é a falta de dinheiro. Mas nós podemos nos surpreender quando a gente começa a escrever a nossa lista, porque a gente entra em contato também com essa mente subconsciente que vai fazendo esses processos todos, né? Vai tendo vai mostrando para a gente algumas coisas que a gente não tem a consciência ali na hora que a gente começa a escrever e, de repente, vem alguma coisa ali na escrita. Então, pode ser que algo completamente diferente do que você imaginava surja na sua folha. Eu nem estava pensando que a minha cunhada, naquele dia, falou tal coisa comigo, eu estava doida para poder me vingar dela, e apareceu ali a vontade de vingar da minha cunhada, na minha escrita. Então, olha só, gente, eu nem estava pensando nisso, não era uma coisa... Meu Deus, aí a gente fica surpreso com aquilo que a gente traz de dentro da gente, mas o processo é justamente esse. É por isso que a gente não mostra o nosso questionário para ninguém, porque se a gente não põe para fora, a gente não consegue purificar. Isso é uma coisa que eu venho falando sempre. Por que a gente vai à nossa criança nas meditações para a gente olhar para essa criança que está suja, né? Para essa expressão dessas memórias na nossa criança? Justamente para que a gente tome consciência, coloque luz nessas memórias e faça o processo de limpeza disso. E isso só é possível se eu sei o que está acontecendo. Então, esse questionário não vai passar pelo julgamento de ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais você coloca para fora, mais você está dando a oportunidade de você limpar essas energias e se conectar com as pessoas, com as situações, com o seu trabalho, com o que quer que seja, através da inspiração divina, e não mais através dessas memórias. Tá claro isso, gente? E quanto mais questionários você escrever, mais você perceberá que há uma força conduzindo sua escrita. Essa força chama-se o Niripiri. É a mente subconsciente. Quanto mais você permitir que ela assuma o controle, mais você verá verdadeiramente o que lhe incomoda. Porque a verdade é que muitas vezes a gente esconde o que nos incomoda, né? Eu não vou falar que eu tenho vontade de me vingar da minha cunhada. O que as pessoas vão falar a meu respeito por causa daquele negócio que ela fez, sei lá, quanto tempo atrás?
Eu não vou falar que eu tenho ódio do meu chefe, né? Eu pratico Ho'oponopono, eu sou zen, e vou falar que eu odeio o meu chefe. E aí, o que as pessoas vão pensar? Então, a gente fica escondendo essas emoções, mas o processo aqui é permita que elas saiam para o papel. Porque esse papel ele tem um papel importante nos 12 passos. Porque ali está a energia, é como se a gente estivesse tirando de dentro de nós, colocando nessa folha, para que aí a gente faça o processo de purificação e depois eliminação dessas energias. Isso aqui não vai me incomodar mais. E é incrível, porque uma vez que a gente faz esse processo, a gente traz outras questões, porque nós estamos nessa jornada de purificação de energias aí de milhares de anos, porque nós trazemos aí energias dos nossos antepassados que a gente não sabe qual é a origem lá atrás, o que eles vivenciaram, o que eles carregaram, o que nós carregamos, e também para quem acredita em outras existências, ainda de outras existências também. Então, imagina quanta energia nós temos para purificar. Mas no momento que a gente vai fazendo os questionários, a gente vai eliminando, vai eliminando. E o mais importante, tá, gente? Eu elimino e faço novas escolhas. Entro com um processo de limpeza constante através do uso das ferramentas, das petições, da conexão com a criança. Nós escolhemos isso aí, tá? Então, isso é algo importante para a gente considerar. E agora a gente vai encerrar esse processo de hoje com a paz de eu. Vou só fechar aqui para a gente aqui, para ver se tem dúvidas agora até esse momento, tá? Deixa eu dar pausa. Então, não tiveram dúvidas, né? O pessoal que está aqui hoje ao vivo. Se alguém que estiver assistindo aí depois tiver dúvidas, coloquem aí para nós, tá? Para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês nos próximos encontros. Só estou pensando que esse processo dá um trabalho danado. Então, ele parece que dá muito mais trabalho do que realmente dá, tá, gente? Mas na verdade, vocês vão ver que no encontro de 45 minutos, assim, a gente faz, às vezes 1 hora, mas depende muito do processo de leitura aí dos 12 passos. É mais para que não fiquem dúvidas. Por que é importante que vocês não tenham dúvidas? Porque senão vocês não vão usar. Vão ficar com essa impressão, isso aqui dá muito trabalho, isso aqui não dá para entender, isso aqui não consigo fazer, isso aqui é muito difícil, mas é por isso que é muito importante essa última aula, quando a gente vai fazer a prática mesmo. Eu vou destrinchar tudo, para vocês não terem dúvidas, para vocês serem capazes de fazer sozinhas, e aí parece que é difícil, que é complicado, mas no dia que nós fizermos juntas, vocês vão ver que não é tão complicado assim, tá? Então, olha só, nós temos a aula na semana que vem, já é 6 de dezembro, depois 13, e aí eu vou ver se eu consigo com vocês, da gente fazer, talvez aí 2 aulas na semana que vem, 2 aulas na outra, eu vejo aí o que é possível para vocês, para que a gente possa trazer esse processo realmente, fechar esse processo antes dessa última semana, que normalmente é uma semana mais difícil, de pessoal de Natal, não sei, se for ok para vocês, a gente mantém um último encontro na semana do dia 19, tá? Mas é isso aqui, é mais para vocês justamente se sentirem tranquilas para usar esse processo. Ele não é difícil, ele não demora 2 horas, 3 horas, nada disso. Ele é rápido, porque vai depender também do que vocês vão responder no questionário e tudo mais, mas é importante que vocês tenham bastante clareza para que vocês façam a escolha de utilizar, uma vez que ele é um processo muito profundo de transformação. Tá ok? Então, eu vou encerrar aqui, não vou embora, que eu vou parar só de gravar. Então, pessoal que está assistindo depois, deixem aí as dúvidas, os comentários, as observações de vocês. E nós, na próxima semana, vamos entrar aí com as questões do questionário. E aí, vamos entrar um pouco mais aí nesses 12 passos. Então, muita gratidão e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Então, eu vou parar aqui.